Pais, irmãos e irmãs, mais uma vez nós vamos estar reunidos para fazer a gravação de subsídio da aula da Escola Bíblica Dominical. Nessa oportunidade estou com o irmão Renato, do São Jorge 1, né, irmão Renato? Isso. Do São Jorge 1. E nós vamos comentar a aula 6, Maturidade na Vida de Samuel. Esse é o nosso desafio dessa aula. E para começarmos, irmão Renato, fica à vontade para você fazer uma introdução sobre o personagem, o assunto, e com o decorrer do tempo a gente vai tratando dos tópicos. Ok. Paz do Senhor, mais uma vez é um prazer estar aqui com o irmão Elias e para falar dessa lição, Maturidade na Vida de Samuel. Quem foi Samuel? Samuel digamos que é uma figura que nas narrativas da Bíblia hebraica desempenha um papel fundamental na transição do período dos juízes para a instituição de um reino sob Saul, né? E novamente na transição de Saul para Davi. E como a lição mesmo mais adiante fala, né, que foi uma das personagens, um dos profetas, um dos líderes, dos maiores líderes de Israel, ele é tão venerado, conhecido, tanto pelos judeus, como pelos cristãos e pelos muçulmanos também. É muito reconhecido como profeta. E brevemente fazer uma introdução aqui, falar, ele nasceu em mais ou menos 1071 a.C. e faleceu em 1012 a.C. Os filhos dele foi o Abijah e Joel. 2 filhos ele teve. E os seus pais foi Ana e Eucana. Muito bem. O texto nosso texto aqui, da leitura bíblica, fica no próprio livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 4 ao 10. Vou ler rapidamente aqui. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Esse aqui não conhecia o Senhor, é bom a gente saber que não conhecia o Senhor profeticamente. Ele estava sendo ali instruído na lei, nos conhecimentos todos, mas não conhecia o Senhor profeticamente. E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel 3ª vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. 9. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali. Aí já é diferente. O Senhor veio e se pôs ali. E chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Aí o grande destaque é para a obediência de Samuel, né? Obediência de Samuel. É bom a gente sempre ter um líder para quem a gente possa se espelhar, para quem a gente possa se representar. E Samuel não foi diferente. Tinha um líder, embora ele não tinha não tinha experiência total, mas tinha um líder. E ele obedeceu à voz do seu líder. Isso é muito interessante. E se não fosse o líder, talvez ele não saberia ali qual era a voz do Senhor. E a princípio ele pensava que era a voz de um homem. Tanto é que ele falou: Fala, o Senhor me chamou, eu estou aqui, estou pronto para te atender. E veja bem que é tão profundo esse texto, que nós vamos entrar depois nos detalhes, que o próprio Eli, ali a Bíblia fala que ele estava com as vistas meio ruins, e literalmente estava com a vista ruim e vistas espirituais também meio ruim.
porque as 3 vezes que precisou a terceira vez Samuel falar com ele, e ele falou, por certo, então aí a Bíblia fala, e entendeu o Eli que era o Senhor que estava falando com Samuel. Aí ele fala, se te chamar de novo, fala, aí você fala que o teu servo ouve. Aí o Samuel foi e deitou, e é assim que ele fez, né? Muito interessante. A nossa introdução, eu fiz grifei só alguns pedaços aqui, para não ler a revista toda, né? Ainda hoje, muitos têm sucesso em seu ministério por causa das orações de uma Ana. Ou seja, o Samuel foi quem foi, o nascimento dele, desde o nascimento até a sua vida adulta, por causa de uma oração de Ana. Um dos personagens principais, apesar que a Bíblia cita pouco o começo só de Ana. É bom lembrar que a revista fala bastante sobre Samuel, dá uma pincelada sobre o Eli, fala também sobre o rei Saul, a imaturidade de Saul, a maturidade de Samuel e a imaturidade a princípio também de Eli, né? Às vezes, quando não é a mãe, né? Quando não é a mãe, é a tia, a esposa, a irmã. É por isso que o texto fala aqui, ainda hoje tem muitos têm tido sucesso em seu ministério por causa das orações de uma Ana. Ou seja, sempre, né? Eu sou nascido, graças a Deus, praticamente nascido na igreja, e sempre tive uma pessoa que sempre acreditou, orou por mim, foi minha mãe que me criou, e sempre, por isso que o texto fala, sempre tem uma Ana, hoje em dia sempre tem uma Ana em sucesso em seu ministério por causa das orações de Ana. Isso é muito interessante. E agora eu deixo por irmão comentar um pouco, e a gente comenta mais. Exato, irmão. E aqui a gente precisa entender que essa história... Samuel, ele é um personagem de transição, né? Isso. Ele é personagem de transição. A Bíblia, a parte do livro de Samuel narra um pouco sobre a vida dele, mas o foco, na verdade, não é nem Samuel, né? O foco é aquela passagem de transição entre a casa de Arão, né, para Deus levantando um novo profeta, um novo sacerdote, e ele logo em seguida ele vai já fazer a transição para o período da monarquia, né? Então Samuel é um elo que liga a monarquia e os juízes. Isso aí que é interessante, a vida de Samuel. E uma das coisas que é importante nós, mais uma vez, falarmos, irmão Renato, que eu acho que é importante a gente focar, porque a nossa revista vem falando sobre maturidade, né? Isso. E nós, sempre que for necessário, eu sei que acaba esquecendo alguns tópicos, é normal o aluno esquecer, né? Aí o professor puder lembrar novamente, né? O que é maturidade, né? Do que nós estamos tratando, qual é o nosso assunto. Uma espécie de, vamos dizer assim, de overview, né? Pegar a aula passada, inclusive aulas passadas, se possível, né? Depende da distância que tiver das lições, e fazer perguntas, né? Para ver se o aluno está acompanhando, se ele está acompanhando a lição. Porque maturidade fala de crescimento. Se dentro desse assunto há um crescimento do aluno. É bom que o professor perceba, né? Se está tendo esse crescimento. E aqui eu peguei 2 definições. Sei que na aula de introdução já foi feita, na primeira aula. Na segunda falou mais um pouquinho, mas, né, dá uma puxadinha aqui. Por exemplo, que na área, que já foi dita também, né, mas na área da psicologia fala que maturidade emocional é o desenvolvimento pleno da inteligência e dos processos emocionais em que um indivíduo goza de plena e estável diferenciação e integração somática, psíquica e mental, né? O dicionário Michaelis, eu sei que tem gente que não gosta, né? Mas ele deu uma definição legal que eu gostei, que ele diz que maturidade emocional é como o desenvolvimento pleno da inteligência e dos processos emocionais. Ou seja, está ligado à inteligência, né, e o processo emocional. Estado em que o indivíduo goza de plena e estável, ou seja, todas as definições vai falar sobre a plenitude, né, do ser humano, tá? Que a gente vai falar mais lá pro final da nossa lição, né? Mas vai falar da plenitude, da maturidade, né? E aí ele fala da integração somática, psíquica e mental também.
Então, 2 tópicos aqui, 4 tópicos bem curto para a gente fixar essa questão, que a maturidade ela é um processo. Isso é importante que os alunos entendam, né? Porque como a gente tem classe, dentro da classe de adultos nós temos faixa de idade diferentes, eu não sei como que é as congregações dos irmãos, mas na minha, por exemplo, eu tenho pessoas de 30 anos e tem 60 e pouco, 70 anos. Então são faixas diferentes, né? E é óbvio que pela lógica a maturidade de um de 70 não pode ser o de 30, né? Isso. Então é importante. E é um processo que vai do nascimento ou desse novo nascimento, ou seja, do convertido, né? De um convertido, já que nós estamos falando de maturidade cristã, né? Maturidade cristã e tocando na vida pessoal, perdura até o fim. Tá? Ele vai até o fim da vida. E o segundo tópico é o seguinte: qual é o objetivo do processo da maturidade? Quer seja num fruto, já foi falado na primeira aula, na segunda aula também, né, na gravação da segunda aula nós falamos sobre esse assunto. Qual é o objetivo? O objetivo é torná-lo o que o irmão aqui colocou muito bem na lição 2. Ele dá uma leve, né, pincelada nessa questão, que é o perfeito. Porque às vezes parece arrogância falar que você é possível que você seja perfeito. Né? Nós pregamos que, geralmente ensinamos que não, perfeição, só Deus é perfeito e tal. Só que essa perfeição que nós falamos de Deus e perfeito do homem é outra, né? A perfeição do homem é a maturidade. Ele atingiu o ponto que Deus quer dele, né? E nós, inclusive, falamos em aulas passadas sobre a questão do Abraão, um processo de maturidade, e na aula sobre Pedro também os irmãos abordou sobre esse assunto. O terceiro ponto aqui é que em Hebreus 1 e 2, por exemplo, tá? Só para a gente pegar uma referência aqui rápida. Hebreus 1 e 2, ele vai vir falar sobre a questão do ministério de Jesus, né? O sacerdócio de Cristo, que era da ordem de Melquisedeque. E ele, aqui no capítulo 2, Paulo vai falar sobre a questão da negligência, que a gente precisa ter cuidado com as negligências, que a falta de maturidade, ou seja, então, fica claro que a falta de maturidade é uma negligência nossa. Se nós quisermos amadurecer, a gente precisa dar atenção para as fases e as importâncias que nós temos que ter nesses contextos, né? E ele fala do perigo da negligência, o versículo 1 ao 3, ele diz assim, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza a verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos tornou firme a toda transgressão, ou desobediência, recebeu justo castigo. Como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Ele falou, olha, a gente precisa ter maturidade, que é uma coisa que eu gosto de destacar, que a nossa salvação, ela depende da maturidade também. Ela é um processo de maturidade. Sim. A palavra de Deus fala que segue a paz e a santidade com todos os homens, a santidade sem a qual ninguém verá Deus. E que santidade é? A santidade é a maturidade, como nós, né, estamos tratando no assunto. Santidade já fala de separação. Já está falando, né, para a maturidade. Então, essas referências, os irmãos também, né, só dando as referências aqui, os irmãos podem achar em Hebreus, tá, com base nesse Hebreus 2, do 1 ao 3, as referências você pode achar no 5, capítulo 9 e no 7, 28, tá? Eu vou falar só do 7, 28 aqui, porque diz o seguinte, o versículo 7, 28. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas, como sumos sacerdotes. Mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui filho perfeito para sempre. Claro que aqui ele está falando de Jesus, né? Perfeito para sempre. Mas você vê que, como o irmão colocou lá na lição 2, e vai dar umas pinceladas em todas as lições que eu percebi que ele fez isso, nos chama para uma perfeição, para um amadurecimento. Nós temos um objetivo para atingirmos na vida espiritual, como profissional, pessoal, como homens, né, de Deus, como ministros de Deus, como mulheres de Deus, né, servas de Deus. Nós temos um alvo que nós precisamos atingir. E nós precisamos fazer uma espécie de acompanhamento e uma sondagem, né? Vamos dizer assim, uma sondagem. Em que estágio eu estou? Será que eu estou atrasado no meu processo de maturação? Porque maturidade é importantíssimo para uma igreja saudável, né, irmão? Aí você fica à vontade de falar sobre essa questão também, irmão. E a maturidade, irmão Elias, maturidade se pega ou se... Enfim, se ganha com o passar do tempo, com situações adversas, com lutas, com provações, com provas que, falando da maturidade cristã, que o Senhor, às vezes,
às vezes deixa que nós passamos, ou permite que nós passamos, maturidade não se adquire de um dia para outro, de uma hora para outra. Exato. Maturidade. Quando a gente fala da santidade da separação, maturidade vem junto. É uma coisa que é trabalhada ao longo do tempo. Sim. Então se adquire com situações, com provações, com lutas. Principalmente, Com lutas. Não é fácil. Uma pessoa, quando chega a ser maduro, é porque ela já passou por... Ela está bem calejada. Muitas provações. Está bem calejada. A gente vê aqui na parte da história de Samuel, era um jovem. Primeiramente, é interessante falar que era um menino, né? Como a Bíblia começa falando de um menino. Depois tem uma época lá que já fala do jovem. Quer dizer, ele foi bem maduro. Bem maduro. Coisa que faltou para o próprio Eli. Exato. Maturidade. Maturidade cristã, maturidade para criar os filhos, maturidade para cuidar da própria família. E coisa que a gente vai ver lá na frente também, lá na frente, já adiantando um pouco, né? Que o Samuel foi um grande profeta, grande homem de Deus, só que faltou um pouco de maturidade para a família. Exato. Faltou, e muito. No nosso primeiro tópico aqui, vai falar na letra A, conviveu entre corruptos e não se corrompeu. Não se corrompeu. Coisa mais difícil hoje, né? Porque às vezes os meios que a pessoa vive, os meios, muito envolvimento com muita coisa, ele acaba se misturando. Agora, quando é uma pessoa de Deus, uma pessoa que está atenta, uma pessoa maduro, é difícil ele se envolver. A própria lição vai falar de Daniel, vai falar de José. Viveu no meio de corrupção, no meio de coisas erradas, mas não se misturou. E o Samuel aqui, uma das coisas mais interessantes que eu acho, que ele viveu ali, tinha 2 filhos de Eli ali, muito atribulados, digamos assim, numa palavra mais pejorativa, bem atribulados mesmo, né? Que tanto é que o Senhor abominou, depois, mais à frente, o Senhor até os matou, que era bem, bem difícil. E o Samuel, sendo um jovem, um menino, ele não se misturou. É por isso que o A fala que conviveu entre corruptos e não se corrompeu. A situação de Israel aqui não era fácil, não era fácil. A própria Bíblia fala que naquela época não se ouvia tanto a voz do Senhor. E tanto é que o Senhor fala com Samuel aqui numa situação tremenda, e o Senhor se apresenta a ele, o Senhor passa uma mensagem para ele, uma mensagem que vai entrar com providência sobre o povo de Israel e sobre a casa de Eli. Sobre a casa de Eli. Não era fácil. Isso não era fácil. Tanto não era fácil que depois, ao amanhecer, o próprio Eli fala, e aí? O Senhor falou o que para você? E ele ficou com medo. A Bíblia fala que ele ficou com medo. Muito medo. Aí ele fala, não, fala assim, não, você não vai mentir, não vai falar não vai omitir nada, você vai falar tudo que o Senhor, e até ameaçou ele, né, com algumas coisas, que o Senhor te falou, você vai me falar. E o Samuel fala, e o Eli acaba aceitando, falar, assim se faça o Senhor, que falou com você, né? Então ele conviveu entre corruptos e não se corrompeu, né? O B aqui fala, deixou o cargo sem nada dever aos outros. Isso é bonito, né? É bonito. Quando uma pessoa exerce um cargo importante, seja na igreja, seja um cargo eclesiástico, seja um cargo aí fora também, por que não dizer? Sim. Ele sai limpo, sem dever nada para ninguém, deixa um legado. Que bom seria que se todos nós, principalmente os cristãos, agisse dessa forma. Sair, exercer uma função, seja numa empresa, seja uma função na sociedade, seja uma função ou uma representação até nos vizinhos, e sair daquele local deixando um legado. Isso é bonito, isso é louvável, sem dever nada. Quando fala sem dever nada, não é só dever dinheiro, não. Sem dever nada, ou seja, sem ter mácula no seu caminho. Deixar um legado bonito. Ao encerrar sua atividade de juiz, Samuel saiu sem dever nada a ninguém, sem conchavo, sem barganha,
sem enriquecimento. É difícil. É difícil nos dias, principalmente nos dias atuais. A politicagem, a corrupção tem tomado conta de alguns meios, infelizmente, alguns meios até evangélicos. Sim, sim. As pessoas estão muitos líderes, é triste falar isso, mas tem que ser falado. Muitos líderes têm se envolvido com atos ilícitos. E quando eles saem de algum lugar, deixa aquela marca, aquele rastro. Tinha um pastor que falava uma frase, tem um pastor, sempre o pastor Moisés, que foi meu pastor, ele falava, onde a tartaruga vai, a casca vai atrás. Eu achava interessante essa frase. Ou seja, onde a pessoa com problema, onde vai, o problema vai atrás. E quando a pessoa é limpa, a pessoa não tem nada a dever, ele deixa uma marca bonita. Uma marca linda, uma marca, um legado bonito, né? Exato. Ou seja, não tinha nada que desabonasse, né? Quantos deixa o cargo, deixa uma má impressão e um rastro de problema, um rastro de coisas terríveis. Mas aqui o Samuel deu um exemplo. Deixou o cargo sem dever nada aos outros. Isso é bonito, isso é bonito. No subtópico 3 do tópico 1, vai falar, faltou maturidade na criação dos filhos. Faltou maturidade daquilo que eu havia falado antes, né? Foi um grande homem de Deus, foi um grande sacerdote, foi juiz, sacerdote, profeta, cuidou do povo, que foi uma maravilha, profetizou, mas esqueceu da casa. Quantos hoje está mudando mais, né? Mudou a situação. Mas antigamente, irmãos, era muito fácil você ver muitos pastores que a família era bem, digamos assim, para não entrar profundo, era mau exemplo. Foi feita uma pesquisa, isso há uns 20 e poucos anos atrás, eu até fiquei chocado na época, 20 e poucos anos atrás, da população carcerária, 70% era filho de crentes. E desses 70%, 50% mais ou menos era filho de pastores. Hoje, com ensinamentos, mudou muito, graças a Deus por isso, Então é por isso que aqui fala, faltou maturidade na criação dos filhos. O que aconteceu? Os filhos de Samuel já estava bem velho, né? A lição aqui fala que de 55, 65 anos. E havia ele envelhecido, mas não teve maturidade na criação dos filhos. Estava bem velho. Aí ele nomeou, deixou os filhos como juízes, para julgar o povo de Israel. Só que os filhos começaram a ir pelo outro caminho. Por outro caminho. E trazendo consequências graves para eles, para o povo, né? E andando em desacordo com aquilo que Deus havia ensinado e desacordo também com o que o pai deles tinha andado, que era Samuel. Aí o que aconteceu? A coisa mais grave aconteceu aí. Que Aí os líderes, vários líderes de Israel, chegou a Samuel e reclamou, né? Seus filhos estão assim, não andam segundo o teu caminho. Aí eles pedem um rei. Exato. Aí que eles pedem um rei. E aí vem aí que começa, né? Porque no começo do reinado de Saul foi tudo mil maravilhas. Só que as consequências vêm depois. Tanto é que eles pediram um rei, e a Bíblia fala que o coração de Samuel se entristeceu grandemente. E ele foi falar com o Senhor também entristeceu. Ele falou, eles estão desprezando não a você, eles estão desprezando a mim, que tirei eles do Egito, fiz o que fiz para eles, e eles deu as costas. Tudo bem, vou providenciar um rei. E Samuel, Deus através de Samuel, preparou um rei para o povo. Sim. Que no começo foi bom, foi uma maravilha. Mas ao decorrer do tempo, Saul, o que acontece? Um rei imaturo, bem maturo. E nesse ponto aí que nós vamos entrar, e aqui eu vou até fazer uma provocaçãozinha nesse ponto aí, tá, irmão?
como nós falamos aqui, é da questão aqui, só para pincelar rápido esses 3 tópicos, né? Sobre essa questão da corrupção, né? Que ele viveu no meio de gente corrompida, né? No meio de uma corrupção, de corruptos, e não se corrompeu. Bem colocado, o irmão cita até outros personagens também, né? Sobre Noé, da sua época, José, né? Então a gente vê que essa questão do meio, né? Se o meio modifica o ser humano ou se é o ser humano que deve modificar o meio, né? Então a gente vê que foi bem colocado aí. Excelente. No tópico B ele fala também sobre essa questão de não deixar nada, não deixou sem dever nada para ninguém, né? Então você vê aí que um caráter, vamos dizer assim, libado, né? De Samuel. Era um homem de caráter, né? Um homem de personalidade e de palavra. E quando nós chegamos aqui na parte C, que faltou maturidade na criação dos filhos, geralmente nós endossamos muito essa parte aqui por causa das questões das atitudes dos filhos de Samuel, que vai falar lá, mas principalmente o que pesa, na minha opinião, claro, né? O que pesa aqui é porque o povo vai pedir um rei. O povo vai pedir um rei. E eles rejeitam. E essa petição de uma monarquia, de um rei que liderasse sobre o povo, um costume dos bárbaros da época, né, dos gentis da época, isso aí eu acho que dá uma valorizada na questão vamos dizer assim, da falta de atenção, de um pouco mais de atenção com a família. Eu acho que isso aí é o que mais pesa. Mas eu fico analisando, primeiramente, nós que temos filhos e quem tem filhos e tudo mais, né? A gente sabe sobre essa questão aqui, a questão do pai, que nem sempre os pais bons vai ter filhos bons. Nós vamos ver na questão dos reis, por exemplo. Reis terríveis que teve filhos excelentes. Isso. Reis excelentes que teve os piores filhos da história do reinado. Então a gente vê essa questão aí. Então eu gosto muito de ponderar nessa questão de Samuel. Não tá errado, tá certo. Excelente, é isso mesmo. Mas eu ainda pego com mais fundo quando Samuel vai com o coração triste. Imagina, igual você falou, né? Quantos anos Samuel serviu ao Senhor? A vida inteira. A vida inteira ele serviu ao Senhor e a vida inteira ele teve um ministério íntegro. O ministério dele foi íntegro. E aí quando chega nessa altura, o povo vai pedir um rei. E qual era a desculpa deles? Só que, irmão, ele só para complementar, eles pedem o rei aí que eles já estavam de olho nas outras nações. Então, eles queriam copiar as outras nações, já pegaram a deixa, digamos assim, no modo de falar, a deixa dos filhos de Samuel, que não estava sendo boa coisa. Sim. Fala, não estão sendo boa coisa, então nós queremos um rei. Eles não podiam pedir outro juiz? Podia. Exatamente, aí que vem a questão. Aí eles vão pedir um rei, certo? Então eles pedem um rei. Samuel ficou triste. Possivelmente, certamente ele deve ter pensado no Eli, na vida do Eli, como foi o fim do Eli, e ele vê no fim dele também. E ele pensa, será que eu falhei tanto assim? Será que eu cheguei nesse ponto? Né? E quando ele vai falar com o Senhor faz o quê? Tranquiliza o coração dele. Ele fala, olha, Deus nem toca no assunto do filho dele. Nem toca no assunto do filho dele. Você vê que para Deus não pesava tanto essa questão. Deus fala, olha, tudo bem, mas deixa eu te falar uma coisa. Deus conhece o coração do homem, né? Deus fala, não tem a ver com o seu ministério. Não tem a ver com as atitudes do seu filho. O que Deus deixa claro ali, que era só meras desculpas porque eles queriam. Eles viram uma oportunidade na atitude dos filhos de Samuel. Isso. E aí o que eles fazem? Eles colocam o ministério de Samuel lá embaixo. Deus vem cá e dá aquela levantada em Samuel, né? Para dizer, olha, não, você é meu servo e para mim o ministério está perfeito. O problema aqui é outro, é o coração deles, é má intenção. Isso aqui é só uma desculpa. Então, quando nós vamos falar dessa questão dos filhos de Samuel, que ele foi negligente, a gente precisa ponderar um pouco, porque até quando ele se apresenta para Deus, é óbvio que sim, a história está documentada, não tenho o que negar, mas Deus vai olhar para ele e vai falar, não, relaxa, não tem a ver com o seu ministério, não tem a ver com sua criação familiar. O problema aqui é outro. Eles estão vendo oportunidade. Quando as pessoas querem fazer coisas erradas, as coisas que eles querem, eles procuram brecha. Ele fala, eles procuraram uma brecha e ele achou nesse ponto aqui. Então, isso que é importante também, né? Mas, aí, por isso que eu até destaco na minha aula com os meus alunos, eu pergunto, e aí, faltou maturidade mesmo de Samuel? Porque
porque a gente precisa analisar todo o contexto, né? Então, eu gosto de dar essa provocada e, é claro, e deixar que cada um dê a sua opinião, tá? Não é doutrinação, é aula, né? Então, deixar que cada um se exponha, aqueles que têm filho, aqueles que não têm, geralmente têm filhos, né? E dar a sua opinião, falar, olha, sim, por causa disso, outro, então, isso é legal o professor fazer. E aí nós entramos no tópico 2 aqui, por causa do nosso tempo também, né? Nós entramos no tópico 2 aqui, vai falar que é um sacerdote maduro diante de um rei imaturo. Foi como eu disse, lá atrás, Samuel foi uma transição entre profeta imaturo, né? Que precisava de um tempo difícil que a nação estava passando, e o profeta que estava ali, o sacerdote que era responsável pela nação, ele não tinha amadurecido, ele não tinha atingido a maturidade. Também, e aí eu dou uma aliviada para Eli também, a questão se a gente precisa entender a história de Eli completo, e entender biblicamente com o coração e racionalmente. Ele estava desgastado com aquela situação, ele já estava gasto. Era velho, gasto, não tinha maturidade, não adquiriu maturidade suficiente ao longo da vida como Samuel. Samuel não, ele foi para a casa do Senhor criança. E ele viveu a vida inteira. Então ele teve um padrão de maturidade muito melhor, mais excelente do que o de Eli. Não querendo, né, tirar o peso da parte de Eli. Sim, irmão, né? Só completar o que o irmão está falando. É isso que eu estava lendo hoje pensando, né? A gente, foi bem colocado o que o irmão falou. A gente precisa, às vezes, separar uma coisa. Samuel ali, um jovem e tal, mas situações diferentes. Situações diferentes. Samuel era jovem, Samuel não era pai, Samuel não tinha família, assim, digamos, filhos, né? Então, para Samuel era mais fácil de adquirir. Ele estava indo para o templo, ficava no templo, comia do templo, fazia tudo ali no templo, morava no templo, segundo o que a Bíblia mostra para a gente. Então, o Eli já tinha filho, já tinha família, né? Então, para o Samuel adquirir a maturidade foi mais fácil, digamos. Claro. Em termos, foi mais fácil. Sim. Então, por isso que a gente, às vezes, tem que pôr situações diferentes. Teve todas as ferramentas, né, irmão? Situações diferentes. O Samuel, ele não tinha uma responsabilidade, digamos, com família. E ele tinha, além de ter com a família, ele tinha com o povo, que ele era um juiz também de Israel, né? Era um juiz de Israel. E aí, igual o irmão colocou, bem colocado. Estava bem gasto, bem velho. Tanto é que no fim da vida dele, a Bíblia fala que ele estava com 90 anos, gordo, bem obeso. A Bíblia fala isso. E bem gasto mesmo. Situações, uma exaustão, né, no final da vida. O tempo todo. E não era fácil. A gente não estamos aqui também falando que ele estava certo. Não, claro. Estamos falando que ele estava certo. O registro está aí. Situações diferentes. De Samuel para Eli. Situações aí diferentes. Exatamente. E aí é interessante que o irmão até já deu uma pincelada mais ou menos aí, né, nesse tópico 2, a questão dele esperar, né? E o que eu vejo aqui em Samuel é um coração de gente maduro, é diferente. Ele tem uma maturidade. Não era só medo também, não era só medo. É claro que ele temeu chegar daquela notícia para Eli, do mesmo jeito que lá na frente vai ficar bem claro, não é dito, mas no caso de Saul vai ficar bem claro. Vai falar que ele temeu falar para Saul, né, dar a notícia. Ele fala, Saul pode me matar se ele souber disso. Ele usa essas palavras. Ele pode querer me matar quando ele souber que eu vou ter que ungir outra pessoa, ele estando no trono, né? E para dar notícia, mas ele esperou o dia por quê? Para pensar sobre o assunto. Ele amava, com certeza ele amava ele tratava ele muito bem. Então ele tinha um amor por Eli. Sim. E ele não se esquecia disso. E ele via que ali era o fim de vamos dizer assim, de uma dinastia, era o fim do sacerdócio de Eli, da família de Arão. Ele via que ali era o fim, já que ia matar os filhos de Eli, né? Que Deus ia tomar essa atitude. E pesou no coração dele a misericórdia, que é importante. Pessoas maduras, ele tem misericórdia da Tanto é que ele teve dó de Saul lá na frente. Fala a palavra dó, né? Dó. Ele teve dó. Dó e misericórdia. Ele teve medo, é óbvio, né? Claro, né? Ele vai dar uma notícia pro rei, não é fácil. Mas ele teve misericórdia. E Deus vai usar essa palavra. Vai falar, você tá com misericórdia de alguém que eu rejeitei? Deus fala, Samuel, eu conheço o coração, eu tô olhando pro seu coração. Você tá com dó de Saul. Isso é coisa de gente maduro. Gente imatura, ele não tem nenhuma, vamos dizer assim... Sentimento, às vezes. Às vezes ele não tem sentimento. Entendeu? Não, eu quero ser bem racional, sou objetivo, sou pragmático. Não, Samuel, ele sabia, ele teve maturidade para lidar com a situação.
e pesou no coração dele, porque ele sabia das consequências. Só quem sabe das consequências são pessoas maduras que podem projetar as consequências dos seus atos. Isso já é um sinal de maturidade, né, irmão? E aí pode ficar à vontade para complementar mais, irmão. Então, dentro desse tópico, ponto 2 aqui, um sacerdote maduro diante de um rei imaturo, não há esperar 7 dias, né? Esperar 7 dias. Eu grifei aqui só um pedaço, só um pedacinho assim, para não tomar muito tempo. Em 1 Samuel 13, vemos Saul agindo de forma precipitada, pois pensou que Samuel não cumpriria a sua palavra. Esperou Saul 7 dias até o tempo que Samuel determinar, não vindo, porém, Samuel. Aí, completo, não vindo, porém, Samuel, o que aconteceu? Ali o Saul, ele estava bem aflito. Ele tinha, digamos assim, tinha os filisteus. Os filisteus estavam se ajuntando, e a Bíblia fala que era que nem a areia do mar. Eram muitos. Em referência a Israel, que era bem pouco, eram muitos de homens treinados, homens preparados. Tanto é que as ferramentas dele, a própria Bíblia fala, as ferramentas do povo de Israel às vezes pagavam para afiar lá com os filisteus, e chegou numa situação que eles não afiavam mais. E essa situação chegou tão crítica que estava Saul, seu filho e mais um que tinha uma espada afiada. O resto estava só com ferramentas agrícolas para enfrentar um exército enorme. E o Samuel tinha prometido para o Saul para ficar ali 7 dias esperando ele. Só que esperou, quando deu 7 dias, o Saul ficou desesperado. O que ele fez? Ele foi e preparou uma oferta, e ele mesmo fez a oferta. E quem fazia e preparava e oferecia uma oferta ao Senhor eram sacerdotes. Sim. Então o Saul pulou etapa. Aí o que a gente tira de ensino para a gente? Serve para nós refletirmos quando Deus, um dos nítidos sinais de imaturidade do ser humano é agir no desespero. Exato. Agir no desespero. Exato. E a gente que é cristão, nós que somos cristãos, eu sei que não é fácil. Tem momentos da vida, irmão Elias, tem momentos da vida que o circo parece que fecha tudo. E o desespero bate. Uhum. Mas aí que a maturidade fala alto. Maturidade alto. cristã. Não é fácil passar por várias situações em momentos que parece que tudo fechou, as portas fechou, e você tem que fazer algo. Tem que algo ser feito, porque senão agir no desespero. E o que aconteceu aqui com o Saul? Ele agiu no desespero. Ele acabou fazendo uma coisa que não era para ele fazer. E aí quando o Samuel vem, ele vai correndo encontrar Samuel, conversar, só que Samuel fala, mas o que você fez? Aí ele fala, você estava demorando, o povo estava me apertando. Muita gente tinha corrido, a Bíblia fala que muitos tinham se escondido em caverna, outros se escondido em buraco, outros tinham atravessado para outra cidade, e ficou ele mais um pouquinho de homem sozinho. E ele, no desespero, ele acabou precipitando, falta de maturidade. Porque a pessoa, quando age com imaturidade, age com precipitação, a probabilidade de dar errado é muito grande. Sim. É muito grande. Sim. É muito grande. Isso no lado do dia a dia nosso e no lado espiritual também. Sim. No lado espiritual ainda pior. Exatamente. Ter maturidade para esperar em Deus, ter maturidade para quando Deus fala, Deus cumpre. Ter maturidade. Maturidade diz tudo isso aí. Aqui fala também no B, Samuel toma uma decisão difícil, né? A atitude de Samuel só mudou quando Deus o advertiu. Aquilo que o irmão tinha falado também, né? Deus já havia rejeitado Saul. Por várias e várias outras coisas. Uma das coisas foi essa aqui, que ele ofereceu um sacrifício, coisa que era para o sacerdote fazer. Ele achou que ele fazendo, né? Ele achou que ele fazendo, ele ia resolver tudo, e Deus rejeitou ele já ali. Deus já rejeitou ele ali. E aí Deus chega e fala para Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Sendo que eu rejeitei. Isso serve para nós refletirmos que quando Deus já rejeitou ou reprovou algo,
e nós continuamos insistindo naquilo que Deus já reprovou, é perder tempo. É perder tempo. Deus já rejeitou algo, Deus já reprovou, e você tá tentando. É aquela frase, é tentar Deus, né? Tentar Deus. Exato. Deus reprovou, Deus falou que não, ou você não vai fazer isso, ou você não vá. E você está tentando, não, o famoso jeitinho. Isso é terrível. A pessoa ser cristã e tentar dar um jeitinho. O jeitinho brasileiro até dentro, nos moldes espirituais. Isso é perigoso, né? O C aqui fala que ele era amigo e fiel a Davi. Né? Não podemos dimensionar a grandeza da obra que Deus realizou através de Samuel, porém são claras as evidências de que ele teve uma contribuição de grande importância para a Escritura. Samuel também ungiu Davi, né? Igual o irmão tinha falado, foi um período de transição. Sim. Né? Transição dali de juiz para rei, né? Ele ungiu Saul, só que Deus já havia rejeitado, e ele ungiu Davi também. E a Bíblia fala que amando de Deus. Esse com todos seus atos e baixos, com todos seus altos e baixos, que é o Davi no caso, né? Sim, sim. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia fala, né? É um homem que, às vezes, ele aprontava um e outro, só que ele se arrependia rapidamente, era muito diferente de Saul. Muito Exato. Diferente de Saul. Exato. Ele agia mais com estratégia, né? Teve um momento dos deslizes dele, da contagem do povo, deslize dele com a mulher lá, só que aí ele se arrependeu amargamente e se prostrou diante de Deus, e a história todos sabem. Exato, irmão. E o Senhor o aprovou. Bem diferente daquele rei maturo. Então, o Samuel fez uma história linda e foi amigo também de Davi, assim como foi amigo de Saul também. Sim, sim. Assim como foi amigo de Saul. E é interessante aqui, né, igual nós falamos, uma questão da transição, porque era um período difícil e o povo, o estilo de nação, né, de como a nação iria prosseguir a partir dali, ele precisava de uma pessoa forte, precisava de um verdadeiro líder. E ver que Eli não estava preparado para isso. Tá? O povo poderia ter pedido lá atrás, já na época de Eli, né? Sim. Eles já poderiam ali pedir um rei. Tá? Mas Eli não estava preparado para isso, para essa transição. E Saul, ele entra mais como um rei interino, não era o rei do coração de Deus, era mais do coração do povo. E Deus já tinha um projeto para a nação, né? E aí vem Davi, que aí sim era a soberania da vontade de Deus somente e não do povo. Deus que escolheu, Deus que projetou Davi, Deus que cuidou de Davi, Deus que deu crescimento, deu maturidade. Davi é um homem único na Bíblia. Quando Sim. a gente vai olhar, é um homem único. Sim. Com todas, igual o irmão falou, com todos os seus defeitos. Mas as características de Davi, ela é algo muito raro. Ela é umas características muito raras. Então você vê que Samuel foi essa transição. E para transição, irmãos, a gente precisa de pessoas fortes. A gente precisa de pessoas fortes. De pessoas que tenham maturidade para fazer a transição. Ou então o problema que às vezes está pensando em fazer transição, na verdade você só está, vamos dizer assim, postergando ou repetindo, né? Você só está pegando os mesmos erros, os mesmos problemas, você vai repetir para frente. Então, Samuel foi essa pessoa importante. Primeiro juiz, né? O último juiz, saindo ali o último juiz, começa-se o profeta verdadeiramente, né? Assim como vamos dizer, uma corrente teológica, uma escola. Fala inclusive, né, na história que Samuel, ele criou, ele plantou uma escola de profetas, né? Uma escola de profetas. Eu sei que para muita gente é estranho falar essa questão de escola de profetas, né? Mas é preciso entender. Tinha, que Eliseu fazia parte. Tinha, Eliseu, inclusive, né? Então, uma escola de profetas, quem montou? Samuel, ele monta uma escola de profetas, né? Então, ele foi o último juiz, um dos primeiros profetas ministerialmente falando, e ele foi o sacerdote. Coisa que ele desempenhou 3 papéis. Somente ele. Ele foi único. Ele foi único. Só quem vai desempenhar esses 3 papéis depois é Jesus. Juiz, sacerdote e rei.
Não teve outro. Depois de Samuel, inclusive o irmão fez questão de destacar isso aqui, né? No finalzinho aqui da questão do legado, ele falou, não houve ninguém igual Samuel. A Bíblia fala que após Samuel ninguém copiou, ele não teve esse estilo. Só vai se repetir lá com Cristo, que vai ser juiz da nação de todos, né? Juiz, sacerdote e rei. Então, um padrão, um legado que ele deixa, esse legado, e que vai se refletir lá na pessoa de Jesus Cristo. Então, isso que é importante que os irmãos entendam, a importância de Samuel para a história, né? Para a história de Israel, esse homem. Então, como o irmão falou aqui, o seguinte, que ele diz assim no finalzinho aqui, ó, quando ele vai colocar Noé, Daniel, José e todo mundo, né? Ele fala, entre outros nomes na Bíblia, também vivia em ambiente de grande decadência espiritual. Sim. Tá? Era um momento difícil, como o irmão mesmo falou, mas amadurecera em meio a essas situações. E uma coisa importante que eu acho aqui, que às vezes a gente vê as provações, nós cristãos, parece que a gente não gosta de provação, né? E a gente não, principalmente quando a gente vê as pessoas em provação, a gente tenta ajudar para sair da provação, ou mesmo quando nós estamos entrando, passando por uma provação, a gente não vê a hora de sair. Só que aqui a história de Samuel mostra o quê? Que as provações é o que faz o cristão amadurecer. Isso. Um cristão sem provação nenhuma, esse evangelho fácil aí, ele não amadurece ninguém. Não. Ele não dá amadurecer, ele não tem sustento, ele não tem base para quando vir o vento forte da vida, as intempéries da vida, em que ele vai segurar? E as provações, elas servem para isso, para criar, para dar força, para criar personalidade, né? Para definir um verdadeiro líder. E isso aconteceu de forma perfeita na vida de Samuel. Portanto, se o irmão quiser fazer uma consideração final aí, irmão, para nós encerrarmos, fica à vontade. E eu encerro por aqui a minha fala também. Só rapidamente fazer uma pinceladinha aqui, né? Nesse terceiro tópico aqui na letra A, maturidade das decisões. Samuel foi desafiado a tomar decisões em várias situações extremamente complexas. Uhum. Era uma das principais características que eu noto ali em Samuel, é que ele nunca tentou pular etapas. Nunca Exato. tentou pular etapa. Nem quando ele deixou de ser juiz. Nunca pulou etapa. E a gente vê muitas pessoas hoje em dia, né? Até eu estava pensando hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas querem ser vistos, mas não querem serviço. E Deus tem para nós serviços, não serviços. Nos dias de hoje é muito. As pessoas querem muito holofote, querem muito like, mas não quer serviço realmente. Serviço, compromisso, comprometimento com a palavra, sim, comprometimento com Deus, comprometimento com o ministério, comprometimento com a liderança, comprometimento com aquilo que é real mesmo, que a Bíblia ensina. As pessoas só querem ser visto, né? E Deus não tem isso para nós, Deus tem serviço para nós. Isso mesmo. Isso que é interessante. Exato. Portanto, professores, irmãos e irmãs, espero que tenha apreciado aí, né, essa aula aí. É só um subsídio, como a gente sempre destaca, né? Só um subsídio. E que os irmãos façam esse exercício para ver se a sala está acompanhando. Se há um amadurecimento nesse trimestre, vamos dar um destaque, um enfoque nessa questão aí, para a gente ver se há um amadurecimento por parte dos nossos alunos e de nossa parte também como professores, sim, né? Como cristãos, nós sempre tópicos, esses trimestres aí tem sido excelente. Nós estamos saindo de um assunto e entrando em outro melhor ainda. Quando acha que tá bom, tá entrando em outros melhores. E esse desafio aí da maturidade, tá bom? Portanto, nos vemos na próxima gravação, irmãos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.